revelado. O plano da Europa para a América Latina. E agora? O Mercosul, principal organismo de parceria da América do Sul, funciona de maneira semelhante à União Europeia, embora em uma escala menor e com complexidade reduzida. No entanto, esses dois blocos estão se aproximando de um confronto cada vez maior e o grupo sul-americano está atualmente mais dividido do que nunca. Então, por que o Mercosul está competindo com a União Europeia e, ao mesmo tempo, enfrentando divisões internas? Criado em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, o Mercosul nasceu com um objetivo essencialmente econômico. Os países envolvidos reconheceram a necessidade de maior integração econômica entre nações tão próximas. A ideia era estabelecer uma zona de comércio livre, enfocando na cooperação dentro do continente sul-americano. Mesmo com fortes similaridades culturais, históricas e geográficas entre essas nações, existia uma preocupação de que ainda não estavam suficientemente conectadas. Curiosamente, ao contrário de outras partes do mundo, onde países vizinhos frequentemente se envolviam em conflitos, na América do Sul, esses conflitos eram raros. O último grande conflito foi a Guerra do Paraguai, há mais de 150 anos, envolvendo o Brasil, Argentina e Uruguai. Não obstante, esses mesmos países passaram a se aproximar mais ao longo do tempo. A aliança entre Brasil e Argentina e a crescente relação entre Uruguai e Paraguai pavimentaram o caminho para a fundação do Mercosul. Em 2012, o Mercosul foi oficialmente estabelecido por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Mais tarde, em 2012, a Venezuela também se juntou ao bloco. Atualmente, o Mercosul é principalmente uma união aduanéria, o que significa que existe uma zona livre de comércio com uma tarifa externa comum. No entanto, o bloco enfrenta limitações quando se trata de fechar acordos bilaterais entre seus membros e outros países. Nos últimos anos, o Mercosul tem se esforçado para fortalecer sua posição no cenário internacional. Uma tentativa significativa foi a busca por um acordo histórico com a União Europeia. As trocas comerciais entre esses dois blocos somam cerca de 90 bilhões de dólares. No entanto, embora o acordo tenha avançado, ainda não foi aprovado por todos os países europeus e enfrenta desafios para ser concretizado. Além disso, essa busca por um acordo com a União Europeia resultou em uma transformação na relação entre as duas regiões, de uma proximidade histórica para uma crescente discordância. Nesse contexto, as divisões internas do Mercosul ganham destaque. A rivalidade com a União Europeia não é a única questão enfrentada pelo bloco sul-americano. Diferentes visões, interesses e desafios internos têm contribuído para uma dinâmica complexa e, por vezes, conflituosa entre os membros do Mercosul. Portanto, o Mercosul enfrenta um cenário desafiador, buscando não apenas fortalecer com outros blocos econômicos, mas também lidar com questões internas que podem afetar sua coesão e eficácia no cenário global. Da aliança à desavença, a complexa relação entre a União Europeia e Mercosul. Quando somamos os países membros da União Europeia e do Mercosul, estamos falando de 25% da economia mundial e uma população de 750 milhões de pessoas, perdendo apenas para a China. A União Europeia representa a segunda maior parceria comercial do bloco sul-americano. Enquanto os países sul-americanos direcionam suas exportações, principalmente produtos agrícolas, para a União Europeia, os europeus nos enviam produtos industriais, como autopeças, veículos e itens farmacêuticos. Curiosamente, o acordo entre esses dois blocos levou décadas para ser firmado e até o momento não foi colocado em prática. A história é mais complexa do que parece à primeira vista. As negociações começaram lá em 1999, porém, inúmeras complicações e desentendimentos levaram à pausa nas discussões ao longo dos anos 2000 e 2010. Em 2016, a situação mudou de rumo. O presidente brasileiro Michel Temer e seu homólogo argentino Maurício passaram a pressionar por agilidade nas negociações. A partir daí ficou evidente que o objetivo principal das tratativas era eliminar tarifas, restrições e regulamentações, buscando alcançar um acordo livre de comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Esse acordo visava liberar 90% do comércio entre os blocos, graças à redução das barreiras tarifárias. Em 2019, a novela parecia ter um desfecho, ou pelo menos era o que se esperava. No entanto, entraves surgiram para a ratificação do Tratado Livre de Comércio. 4 anos se passaram e o acordo permanece em um impasse delicado.
Cada lado não quer abrir mão das suas reivindicações, e em alguns momentos novas questões são levantadas. No lado europeu, uma das principais preocupações é o meio ambiente. O bloco exige critérios prévios, sustentáveis e ecológicos para a entrada de produtos do Mercosul na Europa. Produtos provenientes de áreas desmatadas da Amazônia, por exemplo, seriam vetados. As demandas também se estendem aos produtos agrícolas, frequentemente exportados para a Europa. O continente europeu não deseja receber produtos que tenham sido cultivados com determinados agrotóxicos. A França se destaca como um dos principais opositores do acordo nas condições atuais. O país almeja a introdução das chamadas cláusulas espelho, que tornariam obrigatórias as mesmas condições impostas internamente aos membros do bloco. No entanto, o Brasil, seja sob governos passados ou no atual, considera essas condições excessivamente rígidas e desproporcionais. O tema é particularmente sensível, especialmente para o setor do agronegócio, que desempenha um papel crucial nas economias dos países sul-americanos, em especial o Brasil. É interessante observar como o Mercosul e a União Europeia, dois blocos de parceria econômica, se encontram atualmente em uma rota de colisão e pior ainda. O próprio bloco sul-americano enfrenta divisões internas. Criado em 1991 com a assinatura do Tratado de Assunção, o Mercosul buscava uma integração econômica mais profunda entre os países sul-americanos, uma vez que, apesar de suas semelhanças culturais e históricas, ainda existia uma sensação de falta de integração. Assim nasceu o Mercosul, constituído por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com a Venezuela se juntando posteriormente. O objetivo inicial era estabelecer uma zona de livre comércio, facilitando o intercâmbio comercial entre os países membros. No entanto, ao longo dos anos, a complexidade e as divergências atrasaram a concretização desse objetivo. Um exemplo claro é o Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, que teve início em 1999, mas passou por diversas pausas e retomadas, levando anos para ser finalizado. O acordo visa eliminar tarifas e restrições, para promover um comércio mais livre entre os blocos. No entanto, enfrenta obstáculos significativos como a discordância sobre questões ambientais. Países europeus, como a França, preocupam-se com a entrada de produtos agrícolas brasileiros que contenham agrotóxicos proibidos na Europa. Essa preocupação muitas vezes é movida tanto pela defesa do meio ambiente quanto por interesses financeiros e políticos. O setor agrícola europeu, poderoso politicamente, teme uma maior concorrência dos produtos sul-americanos, o que poderia prejudicar suas exportações. Nesse contexto, as demandas por pré-requisitos sustentáveis e restrições ao uso de agrotóxicos por parte da União Europeia são vistas como obstáculos para o Mercosul. Essa situação levanta questionamentos sobre a verdadeira motivação por trás das ações de ambos os lados. Enquanto a União Europeia se preocupa com questões ambientais, também há interesses econômicos e políticos envolvidos. Por outro lado, o Brasil e outros membros do Mercosul reagem às exigências como excessivamente rígidas e desproporcionais. Além disso, as divisões internas do Mercosul também têm impacto nas negociações. A recente visita de Nicolás Maduro ao Brasil gerou polêmica e críticas, uma vez que o líder venezuelano enfrenta acusações de autoritarismo. A defesa do governo brasileiro a Maduro provocou indignação entre outros líderes sul-americanos. A presença rotativa do Mercosul, atualmente ocupada pelo Brasil, traz à tona a questão da Venezuela como membro do bloco. A discussão sobre a reinstauração da Venezuela como membro efetivo do Mercosul pode ocorrer, porém, isso enfrentaria a resistência de países como o Uruguai, que discordam da postura autoritária de Maduro. O Uruguai, aliás, demonstra uma crescente distância em relação aos outros membros do Mercosul. Além das divergências quanto à Venezuela, o país está ansioso pelo acordo com a União Europeia e não está disposto a esperar indefinidamente. A pressura uruguaia é reflexo de interesses próprios e da vontade de encontrar um equilíbrio entre os desafios e as oportunidades que o acordo pode trazer. Em resumo, o Mercosul enfrenta não apenas desavenças com a União Europeia, mas também divergências internas que podem afetar seu futuro e seu papel no cenário internacional. A busca por uma cooperação econômica e política mais eficaz entre esses blocos requer negociações habilidosas e comprometidas, visando o benefício mútuo e a superação dos obstáculos presentes. O Uruguai está atualmente negociando um acordo de livre comércio diretamente com a China. No entanto, essa iniciativa tem gerado descontentamento por parte do Brasil, Argentina e Paraguai.
os quais acreditam que essa parceria possa enfraquecer o Mercosul e prejudicar negociações comerciais com outras alianças econômicas. O Uruguai anunciou sua intenção de estabelecer o Tratado Livre de Comércio com a China em setembro de 2021. Naquele ano, o presidente argentino Alberto Fernandes se manifestou contrário ao acordo sino-uruguaio, argumentando que tais negociações deveriam envolver a aprovação de todos os membros do Mercosul. Fernandes ainda enfatizou que acordos de grande magnitude só seriam possíveis fora do bloco e que, caso algum país optasse por essa abordagem individual, deveria deixar o Mercosul. Apesar das preocupações e alertas dos outros membros do Mercosul, o Uruguai continuou suas conversas com os chineses, justificando a necessidade de se abrir para o mundo e impulsionar seu desenvolvimento econômico. Os uruguaios também alegam estar em desvantagem na balança comercial do bloco. Para exemplificar, em 2022, o Brasil registrou um superávit comercial de 58,7 bilhões de dólares, exportando 312 bilhões e importando 253 bilhões de dólares. Em contraste, o Uruguai teve um superávit muito menor, de apenas 494 milhões de dólares. A divergência entre o Uruguai e seus parceiros mais próximos tem levado ao questionamento sobre a permanência do Uruguai no Mercosul. Essa possibilidade ficou ainda mais evidente durante a última cúpula do bloco, em julho, quando os uruguaios recusaram a assinar uma carta conjunta do Mercosul, na qual os países reforçam suas metas e diretrizes para o próximo ano. O presidente uruguaio Luiz Calade Pou tem expressado repetidamente o desejo de seu país por maior flexibilização no Mercosul e não parece disposto a abrir mão disso. Ele mencionou que um acordo conjunto do bloco com a China seria o ideal, mas caso isso não seja viável, o Uruguai continuará com um acordo bilateral com os chineses, mesmo que isso signifique divergir do Mercosul. Desde o acordo de livre comércio com a União Europeia em 2019, o Mercosul parece ter enfrentado divisões internas e desafios significativos. O futuro dessa aliança econômica da América do Sul permanece incerto. Para garantir sua continuidade, o Mercosul precisará lidar tanto com as suas questões externas quanto com as divergências internas. Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar o vídeo com amigos. Um forte abraço e até a próxima!